Senhor Jesus, amém? Boa noite, a paz a você que estará assistindo essa live. Hoje é a primeira sexta-feira do ano. Nós estamos no ano apostólico de José. Ano apostólico de José, nós estamos nesse ano que é o ano da honra. Só que entenda uma coisa: se chegou o momento em que Deus ele anuncia para mim e para você, chegou o tempo da honra, então, querido, é necessário que você esteja preparado para esse tempo. Quando você vai a um determinado lugar ou ambiente, seja um lugar festivo, seja um lugar de autoridade, você vai se preparar de acordo ao ambiente em que você vai estar. Às vezes nós não entendemos que quando o Senhor diz prepare-se para um tempo novo, às vezes você quer entender que o tempo da honra ele chega, mas você tem que agir como você estivesse de um jeito normal. Não, querido. Esse tempo agora que chega agora é o momento que vai ter que mudar tudo. Você vai ter que mudar muitas coisas na sua vida para que você possa viver essa honra. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Livro de 2 carta aos Coríntios, Epístola aos Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Querido, entenda: se as coisas novas agora, elas já estão, Deus está dando um prenúncio que elas se manifestam agora. Então agora chegou a hora de você mudar tudo, querido. Chegou a hora de você mudar comportamento, chegou a hora de você mudar vestimenta, chegou a hora de você mudar a maneira de falar, chegou a hora de você mudar tudo. Por quê? Porque entenda, você quando chega esse momento de vitória, chega um momento de honra, não é para você agir como se você tivesse largado de qualquer maneira. Por isso que o Senhor diz assim, ó: ei, você está em Cristo, então esteja preparado para o novo de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Nós estamos agora. É interessante que, se nós observarmos as igrejas que têm esse costume de adotar o ano apostólico de cada ano, esse ano muitos ministérios estão com essa mesma visão. É o ano da honra, é o ano que Deus vai se manifestar de maneira poderosa. Se Deus está falando que é ano da honra, então significa que é um ano de alegria, é um ano de abundância, é um ano de que as portas se abrem. Mas eu quero compartilhar com você algo que Deus me revelou na palavra, para você entender que quando chega esse tempo, não é tempo de você agir de qualquer maneira, mas é tempo de você se preparar. Se o Senhor diz as coisas já passaram, esse que tudo se fez novo, então se prepare para o novo. Não tente agir no novo com as atitudes e costumes antigos, com costumes em que você agiu no passado. Não, agora entenda, é algo novo. Lá no livro da carta de 1 Pedro, capítulo versículo 13, 1 Pedro 1,13 diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Querido, entenda, se chegou o tempo tão aguardado da sua vida, se chegou o momento em que tanto você esperava, então, em nome de Jesus, se prepare, atualize seus conhecimentos. A palavra do Senhor diz que no momento quando Salomão, agora ele vai ser rei, ele vai assumir o lugar do seu pai. Salomão sabia que ele não poderia agir como ele agia antes, ele tem que agir de maneira como um rei, mas de uma maneira completamente muito diferente. Por isso que Salomão ele estudou todas as culturas, ciências, e Salomão se tornou um dos reis mais sábios que havia naquele tempo na terra. Ele superou os egípcios, os gregos. Então entenda por quê? Porque ele se esforçou, porque ele viu que chegou um tempo novo. O que eu quero dizer para você: você tanto esperou em Deus um tempo novo na tua vida, e o Senhor diz, como eu falei para você lá no livro de 2 Coríntios capítulo 17, que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas já se passaram. Ei, passado, não fique preso ao passado. Se você fica preso ao passado, eu passei pelo sofrimento, eu passei por isso, eu passei por aquilo, alguém me perseguiu.
Eu vou explicar para você que quando José, ele fala para Faraó, está chegando um tempo de grande abundância, um tempo de grande prosperidade. E esse tempo de prosperidade, Rebeca, não é só para aqueles escolhidos, é para todos. Mas qual é a diferença de quem está preparado para entender que esse tempo de abundância é o tempo de se preparar? Por isso que o Senhor diz, primeiramente a mente, para que você possa entender. Estejam com a mente preparada. Porque a palavra do Senhor diz, assim como penseis, assim sucederá. Assim como entender, assim efetuará. Chegou a hora, entenda o que eu quero falar para você, baixa. Chegou a hora de você entender uma coisa. Chegou a hora de você mudar. Chegou a hora de você mudar. Chegou a hora de você entender o seguinte: já não é mais aquela pessoa velha, antiga. Agora é algo novo, querido. Você vai agir mais como você vai agir como uma pessoa vencedora. Você vai agir como uma pessoa que chegou ao ponto, que você chegou a esse momento de honra. Se você chegou, é porque houve muita persistência, houve muita realmente determinação. Então, quando há isso na vida de um ser humano, e ele chega nesse momento, agora chegou a hora de você agir como tal, para que o nome do Senhor seja glorificado. Estejam com a mente preparadas, assim diz lá em 1 Pedro 13, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus lhes ser revelado. O que quando Jesus lhes ser revelado? Quando o Senhor, entenda, quando o Senhor Jesus chega naquele homem que estava lá naquele tanque há 38 anos, e Jesus chega ali, havia muitas pessoas ali que precisavam de um milagre, mas naquele ano Jesus chega para aquele homem. Então entenda uma coisa, o Senhor se revelou para ele, assim como se revelou para a mulher samaritana, e ali é o momento que ele esperava. Então o que eu quero dizer para você, chegou o momento, e agora esse momento que chegou o momento de você se preparar. Porque entenda uma coisa, como é que você vai querer viver um tempo novo se você ainda está com a mente de vingança do passado? Lembra de José? Quando José ele se preparou, a primeira coisa que ele quis que da sua mente apagasse era todo o passado de sofrimento. Ele não queria estar preso, decisão. Ele não queria estar preso à coisa do passado, porque ele sabia que não podia fazer parte do novo tempo na sua vida. O que eu quero falar para você nessa noite, talvez você tenha pedido para Deus uma resposta, porque diante da circunstância que você faz, que você vai viver o mesmo cenário que você viveu em 2023 ou final de 2023. Para que o cenário mude, é necessário que você entenda isso, o que o Senhor diz lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, que eu falei para você. Ei, as coisas velhas já se passaram. E como Pedro diz agora, ei, estejam com a mente preparada. Querido, chegou a hora da tua mente estar focada no novo de Deus. E ele está dizendo assim, estejam prontos para agir. Porque entenda uma coisa, o que é estar pronto para agir? Porque aonde você vai viver esse tempo de bênção, vai ser no meio onde vai ter inimigos, vai ter pessoas que vão tentar de todas as maneiras, tentar fazer com que paralisar você, tentar tirar, roubar de você. Mas se você estiver pronto para agir, você vai viver o maior tempo de honra da tua vida em nome do Senhor Jesus. E o que significa essa palavra estar pronto? Preste bem atenção. Estar pronto significa estar preparado para qualquer assunto ou fato previsto. Vou repetir novamente. A palavra estar pronto significa estar preparado para qualquer assunto ou fato previsto. O que significa previsto? Preste bem atenção. A palavra do Senhor diz lá no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 14. Preste bem atenção que agora começa algo interessante aqui.
passado, você vai viver o passado. Mas se você diz, não, eu preciso renovar minha mente, eu preciso mudar os meus comportamentos, eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso corrigir o meu falar, eu preciso corrigir a minha postura, eu preciso corrigir até minha vestimenta, para que eu possa viver um tempo de vitória. Olha o que acontece no momento quando chega o tempo da honra na vida de José. Preste bem atenção. No livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 14, já diz assim, ó: Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. Olha o que diz aqui, para você ter ideia, no texto original como fala, olha só. Faraó enviou um mensageiro a José, foi convocado, eles fizeram sair rapidamente do calabouço. Olha que interessante. Quando chega o momento em que Deus ele vai trazer o tempo de honra na tua vida, primeira coisa, Deus tem pressa. Deus não vai, entenda, você precisa estar preparado para esse momento. Primeira coisa que acontece, quando o Faraó chama José, aqui no texto original diz assim, ó: eles fizeram sair rápido do calabouço. Ele cortou o cabelo, especialmente para o rei, trocou as suas roupas de prisioneiro e então veio a Faraó. Presta atenção no que eu quero dizer para você. José não poderia se apresentar para um novo tempo, para um tempo de honra, com as mesmas vestes, com o mesmo comportamento e com as mesmas atitudes. Sabe o que eu quero falar para você? Vai chegar um momento que você vai ter que mudar até as suas vestes. Não estou dizendo que a roupa vai mostrar que você não, mas entenda, chegou a hora de você mudar a tua postura. José estava saindo de uma condição de prisioneiro para um homem que tinha uma resposta para dar ao rei. Eu estou falando que você, esse ano de 2024, Deus está te convocando para você sair de uma condição de anônimo, de esquecido, de humilhado, para uma pessoa que vai ser boca de Deus e vai trazer um tempo novo, não só para a sua vida, mas para aqueles que estiverem na tua frente, aqueles que entenderem o que Deus está falando através de você. É interessante que continuando o capítulo diz assim, que quando José ele vem, ele se prepara, José está preparado até para falar, preparado primeiro para ouvir. Olha que coisa interessante. Quando convocaram José, em nenhum momento no texto você vê José questionando, mas para quê, para quê, para quê? Sabe um dos defeitos que muitos ser humano tem muito? É que quando chega no momento da honra, a primeira coisa que a pessoa quer, ela quer saber por quê, como vai acontecer, entenda? Existe um momento na nossa vida que você tem que se observar. Lembra o momento quando Pedro ele vai ser libertado pelo anjo da prisão? A igreja está orando de maneira incessante. E quando o anjo chega para libertar Pedro, Pedro não diz uma palavra, o anjo pega Pedro, traz ele para fora, e Pedro depois que vai entender. Entenda o que eu quero falar para você. Aprenda para você ouvir, porque o Espírito Santo de Deus está falando com você. E tudo aquilo que Deus falar para você, chamar você pelo seu nome e dizer: fulano, se prepare, levante, saia dessa condição. É uma história mais interessante. Lembra de Bartimeu? Quando Bartimeu ele é chamado para ver Jesus, qual foi a primeira coisa que Bartimeu, aquele cara pedindo esmola no meio do caminho, o que foi que Bartimeu fez? Largou aquela capa de vergonha e já foi para diante de Jesus. Entenda o que eu quero dizer para você. Talvez, quando se fala aqui, ó, que a primeira coisa que fez de José foi o seguinte: cortou o cabelo e especialmente para ele, tocou as suas vestes. Ah, mas eu sou dessa maneira, eu sou desse jeito. Querido, entenda. Se você fosse apresentar, seja no exército, seja diante de uma condição com pessoas de autoridades, você não pode de qualquer maneira. Quem está te chamando para viver o tempo de honra é o próprio Deus. Então agora, já no início agora dessa primeira semana de 2024, chegou a hora de você se preparar. Agora olha que coisa interessante. José sabia que quando ele chegasse lá,
já haveria pessoas que tentaram trazer para o rei o discernimento, a revelação do sonho, que eram os feiticeiros e aquelas pessoas que adivinhos. Só que eles não conseguiram. Então José estava preparado. Lembra o que diz a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13? Olha só o que ele diz assim, ó: estejam com a mente preparada e pronto para agir, e estejam alerta. O que significa? A honra, ela vai chegar para aqueles que vão te aplaudir e para aqueles que vão ficar irados com você, aqueles que não vão gostar. Então, querido, você tem que entender que o Senhor está dizendo: esteja mutuamente pronto, preparada e pronto para agir, caso haja alguma investida contra você, mas de maneira sábia, para que você não perca a honra que chegou para a tua vida, Rebeca. Entendeu? Entenda o que eu quero dizer para você. Quando o Senhor disse: estejam com a mente preparada, José estava com a mente preparada, que agora ele ia para diante do rei, e como ele tinha algo que interessava para o rei naquele momento, ele tinha que se preparar, porque era algo de Deus que ele ia entregar. E ele sabia que naquele meio estavam ali pessoas que não iam ser tratadas daquilo, porque pessoas não iam querer que um presidiário, uma pessoa que estava presa, uma pessoa que estava ali muitas vezes humilhada, uma pessoa que muitas vezes, eu não falo nem tanto como José estava ali preso, mas uma pessoa que é humilhada, um anônimo, que ninguém conhece, que ninguém dá credibilidade, de repente está com vestes ou de honra, e agora vai ter que conversar com o rei, e todos vão ter que observar o que você vai falar. Então esteja entendendo uma coisa. Primeira coisa, Deus tem pressa para que isso agora aconteça na tua vida. O rei vai nos chamar de pressa, José. Traz ele depressa, mas não é de qualquer jeito. Se prepare. Entenda o que eu vou falar para você. Esse momento de honra que está chegando na sua vida, não é para você agir do jeito que você quer agir, da maneira que você quer falar. Para Davi, ele ser rei de Israel, Davi teve que passar pelo processo para o momento em que a coroa fosse colocada fisicamente na sua cabeça. Davi já tinha um comportamento de rei em que todos o respeitavam. Não adianta você achar que Deus ele vai te dar a honra se você estiver agindo ainda como uma pessoa que não tem, que age como servo, como cauda, não como cabeça. Então escute bem o que eu quero falar para você. Chegou a hora de você se preparar. Chegou a hora de você sair do celular, ficar vendo muitos vídeos que não vai te levar para lugar nenhum. Chegou a hora de você aprender a mudar o teu linguajar para a postura. E outra coisa que eu quero falar para você: quando José vai para diante de Faraó, José sabia que estava diante de uma batalha e que o inimigo perdeu. Por que o inimigo perdeu? Porque assim que José agora ele entrega a revelação para Faraó, José passa a ser o líder daqueles que não conseguiram trazer a resposta que o Faraó queria. Agora, uma coisa que eu tenho observado muito é que muitos dos crentes parece que esqueceram que existe uma batalha entre o mundo espiritual e o mundo natural, ou seja, entre os inimigos da nossa alma, como diz em 1 Pedro 5,8. O diabo, vosso adversário, anda de redor. E muitas pessoas estão esquecendo disso. Por que estão esquecendo disso? Porque, entenda, sexta-feira é um tempo de batalha, querido. Parece que as pessoas acham que Satanás e seus demônios, se você não mexer, ele não vai mexer com você, aí você se engana. Quando José ele vai para diante de Faraó para levar a revelação do sonho que o Faraó queria, José tinha que saber até as palavras que ele ia declarar. Porque olha o que diz no versículo 15, quando José se apresenta diante de Faraó. É isso que eu quero falar para você. Aliás, faz um favor para mim, Luiz. Volta lá em 1 Pedro 1,13, como eu tinha falado. Foi 1,13, né? Volta lá para mim, por favor. Olha o que diz lá no final lá. Ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus foi revelado. Ou seja, a honra no momento em que você for naquele momento de honra em que você estiver recebendo aqueles benefícios, entenda uma coisa: toda a glória tem que ser dada ao Senhor.
Você está chegando a esse momento de grande vitória não é por teus esforços, é porque você resolveu obedecer. Porque entenda uma coisa, se fosse mediante os teus esforços, você já tinha desistido. Quantas vezes você não pensou em parar e desistir, mas você resolveu fazer o quê? Obedecer. E obedecer é melhor do que sacrificar. Então, debaixo dessa obediência, chegou esse tempo de honra. Olha o que acontece agora lá em Gênesis capítulo 41, versículo 15, quando José se apresenta diante de Faraó. Faraó disse a José: tive um sonho e ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, escute bem, ouvi falar que você, ao ouvir o sonho, é capaz de interpretá-lo. Preste bem atenção. José estava chegando ali, não era pelo mérito do que ele fez, é pela obediência que ele se submeteu. A honra que chega agora para aqueles que realmente vão recebê-la, não é pelos esforços, pela entrega, não, é pela obediência. E quando chega no versículo 16, José dá a devida resposta a Faraó, e ele diz assim: respondeu José, isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó a resposta favorável. Prestou bem atenção? Por isso que a palavra do Senhor diz assim, ó, lá em 1 Pedro 1,13, por isso que eu estou botando nele, diz assim, ó, portanto estejam com a mente preparadas e pronto para agir, estejam alertas. Alerta do quê? Das ciladas e que o diabo quer levar para a tua carne cair. Porque entenda uma coisa, quando o ser humano ele tem uma tendência de se vangloriar, de trazer para ele o método da unção pelo qual Deus deu, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando Faraó coloca José dentro dessa condição, José, primeiro, ele está com a mente preparada. Segundo, ele está pronto para agir e alerta para não cair na cilada do inimigo. Não entendeu aí? Eu vou explicar melhor para você. É nesse momento de honra na tua vida que o diabo, Satanás e seus demônios vão estar procurando inflamar você nos mínimos detalhes para você entender, para você errar, para você perder a sua comunhão com Deus. Se naquele momento José disse, sou eu mesmo que revelo, na hora não ia ter nada. Mas olha só, é interessante que a sabedoria de José tem, ele diz para Faraó no versículo 17, ele diz assim, 17, perdão, ele diz assim, não sou eu que vou te dar a resposta, mas quem vai responder é Deus, através da minha vida para você. Escute que bem que eu vou falar para você. A honra que chega para mim e para a sua vida nesse ano não é por nossos méritos, esforços ou por nossas decisões, é por nossa escolha de obedecer. Quando o Senhor disse para Davi, eu vou colocar essa honra nas tuas mãos, faz ele que você bem entender que eu vou aprovar. Às vezes, querido, Deus permite para algumas coisas na minha e na sua vida. É porque nessa hora revela verdadeiramente quem você nós somos. É a hora em que Deus ele dá corda para que você e eu realmente vejam como nós vamos agir diante da situação. Lembra daquela história que fala que a roda gigante gira? Quando a pessoa está na parte de baixo, na parte de sofrimento, a pessoa está preparada para se humilhar, para reconhecer a autoridade, para clamar ao Senhor. Mas quando a roda gigante gira e a pessoa está num patamar que não precisa, a pessoa revela verdadeiramente quem é. E é nessa hora, entenda o que eu vou falar para você. A hora em que um homem ou mulher de Deus se revela, não é no momento da dificuldade, não é no momento da situação difícil, é no momento em que há mudança, é no momento que há mudança. A hora em que José agora, ele é chamado a Faraó, e Faraó fala para ele, olha o que José responde, e no versículo 17, José fala assim, decisão, ele diz assim,
Então o faraó contou o sonho a José. Só ele que estava em pé à beira do rio Nilo. E quando ele conta o sonho para José, José diz, traz a revelação, diz, não são dois sonhos, é um sonho, revela tudo direitinho. Aí, o interessante de tudo isso aí é algo que ainda quero compartilhar com você. Toda vez que Deus vai entregar algo para um homem ou uma mulher de Deus, que ele escolhe para honrar, primeiro, a pessoa tem a sua mente preparada e sabe como agir. E terceiro, segundo, essa pessoa também sabe como executar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não entendeu ainda? Olha só. No momento quando o faraó, ele diz o seguinte: a quem eu colocarei para que possa fazer isso? Interessante que José diz o seguinte: quando José agora ele dá a revelação do sonho para Faraó, ele fala: Faraó, está chegando 7 anos de vacas gordas, de abundância, e esses 7 anos você precisa se preparar. Você precisa se preparar da seguinte forma: você vai guardar um pouco para que quando você chegar no tempo da escassez você está pronto. Escute bem o que eu vou falar para você agora, algo muito interessante agora. Quando chega agora o tempo da honra, agora, chamas, quando chega agora o tempo da honra, olha só, em que agora as coisas vão estar ótimas e vão estar fluindo, José disse para o faraó: você deve, versículo 33 de 41, agora para o faraó, você deve procurar uma pessoa sensata e sábia e nomeá-la como administrador sobre toda a terra do Egito, para que possa agir de acordo com o ele direcionou ao faraó. Sabe o que eu quero falar para você, amado, nessa noite? Você que está assistindo essa live. O ano da honra, primeira coisa que a pessoa que está sendo honrada, ela sabe que está chegando naquele lugar, é porque Deus, a misericórdia do Senhor te alcançou. E eu estou aqui para dizer para você: há algo de Deus que está chegando na sua vida, por mais que você passou um tempo de humilhação, um tempo de vergonha, mas esquece dessas coisas, ela não pode acompanhar você nesse tempo novo. Porque se isso te acompanhar no tempo novo, você não vai sair do tempo novo. O Senhor disse: não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Preste bem atenção que quando o faraó escolhe a José, a primeira coisa que José tem, que são os filhos, que é a herança. José dá o primeiro nome do seu primeiro filho. Deus apagou da minha memória todo o meu passado de sofrimento. Ou seja, José sabia que ele poderia se vingar dos seus irmãos. José sabia que ele poderia se vingar de Potifar. José sabia que ele poderia se vingar da mulher de Potifar. Mas entenda, José disse: aquilo já passou. Porque agora, entenda, agora José estava sendo autoridade sobre essas pessoas. Ele foi o último a chegar. E quando chegou o último, com a resposta de Deus, aqueles que chegaram primeiro tiveram que obedecer a José. Sabe por quê? Porque José soube glorificar o nome do Senhor. Ele falou: não, faraó, não sou eu que vou tirar essa revelação. Quem vai te revelar é o próprio Deus que vai falar com você. Então, entenda bem o que eu quero dizer para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Não é porque está chegando um tempo de bênção, de honra na tua vida, que você vai agir de maneira insensata ou imprudente. Esse momento não é o tempo de prosperidade. O tempo de prosperidade, querido, é quando há escassez e você não tem falta. Quando chegou o tempo de vacas magras, quando chegou o tempo de vacas magras no Egito, sabe o que aconteceu com o faraó? Sabe como é que estava José? Em prosperidade. O que é prosperidade? É quando ele não tinha falta de nada, ele tinha um momento que muitos não tinham. Então, mas para que isso acontecesse, no tempo da honra, José soube como agir. Por isso que o Senhor está dizendo: esteja com sua mente preparada para esse tempo. Porque se você não tiver com sua mente preparada para esse tempo de honra, querido, você vai voltar novamente a viver aquela vida que você passou no ano passado, ou até antes. Então, se você não quer mais viver daquela maneira, olhe o tempo que você passou para você chegar aonde chegou agora. Então, se você agora
entenda. Primeiro, tenha a total dependência do Senhor. Mas como eu faço isso? Querido, quando você se relaciona com uma pessoa, você procura gastar o seu tempo com essa pessoa. Você procura investir o seu tempo com essa pessoa. Invista o seu tempo com Deus. Você muito fala, mas ouve pouco o que Deus fala. Ah, mas eu queria ouvir Deus falar. Entenda, querido, às vezes Deus vai usar muitas vezes até um jumento para falar, como eu estou falando com você agora. Talvez você está querendo ouvir aquela voz bonita, audível, e Deus vai usar uma pessoa para te falar e para te ajudar e te orientar. Mas primeiro, entenda, quando você reconhece o profeta, você recebe galardão do profeta. Então, quando você reconhece com autoridade, as portas ali se abrem, Deus revela para você. Se você não reconhece nada, como é que Deus vai fazer algo com você? Se você não reconhece nem aquele pelo qual Deus, Ele nos separa e levanta, como é que você vai querer ouvir aquele que realmente envia os seus, até aqueles que são os escolhidos? Então entenda isso. Primeiro, esteja preparado para as coisas velhas estarem para trás. Não gaste tempo com isso. Ah, mas eu tenho raiva, eu tenho ira, então eu sinto muito. Você não vai viver o tempo novo, vai ficar paralisado aí. Mas se você está preparado para viver o tempo novo, então, primeira coisa, Senhor, me ajuda a eu esquecer do passado. José fez isso. Eu quero que apague na minha mente. É tanto que quando os irmãos de José vêm, José fica ali daquele jeito, mas em nenhum momento José se livrou dos seus irmãos. Então esteja preparado para apagar na tua memória todo o passado. Esteja preparado para viver um tempo novo, que no lugar onde você foi humilhado, o lugar onde você foi humilhada, envergonhada, Deus vai trazer uma honra. Mas essa honra não é para você pisar ou você esnobar de alguém, é para você glorificar o nome do Senhor. Esteja sempre sábio, entenda. Deus vai te dar sabedoria para esse novo nível, esse novo ambiente, essa bênção que chegou, como executar. E mais uma vez, entenda bem, quando em 1 Pedro ele diz o seguinte, olha só, portanto esteja com a sua mente preparada. Quando a sua mente está preparada, você está pronto para viver um novo tempo. Interessante uma coisa, quando José ele fala para Faraó, ele entrega, e em um momento José ele olha para aqueles outros que eram de outros costumes, de outros hábitos, para querer humilhar ou falar alguma coisa. José estava vivendo um momento em que Deus preparou para ele. E eu quero falar agora para você uma coisa. Chegou a hora de você entender que o inimigo não está de brincadeira, e ele não vai querer que você viva esse tempo de honra. Por isso, querido, você está na hora de pegar a tua espada, que é a palavra, sai do celular, pega a tua espada e começa a examinar as escrituras. Culto de batalha, não fique de fora. Ei, você que é intercessor, eu tenho algo de Deus para você nesse momento. Muda. Eu tenho algo de Deus para você nesse momento. Decisão. Lembra quando você intercedia e você estava sempre assim? Agora sabe como é que você está? Pega o dedo para mim, por favor. Sabe como é que você está agora? A cadeira, por favor. Vou te dizer para você ver como é que você está agora. Você está assim. Presta bem atenção. Assim diz o Senhor. Você está assim, ó, sentado. Ó. Glória a Deus, aleluia. Ei, teu lugar, Deus te chamou para você guerrear, brigadinho. Deus te chamou para guerrear. Deus não te chamou para você baixar a guarda. Então entenda uma coisa que eu vou falar para você. E outra, e vou falar mais ainda. Se Deus está mandando eu falar isso aqui, é porque o Espírito Santo de Deus já está incomodando você há muito tempo. Ele já tem falado para você. Entenda. Cada soldado, ele tem dentro da batalha o seu local onde ele exerce a sua função. Então entenda o que eu vou falar para você. Deus não te chamou para tu ficar sentado mais não, querido. Deus chamou para você estar em batalha. Ah, mas eu não preciso levantar a mão, independente se você levanta a mão de mão abaixada, mas você tem que estar em batalha. Entenda uma coisa, e o Senhor está convocando. Lembra quando acontece uma guerra e que aquele país convoca aqueles que estão, como é que diz lá, estão em reserva, que estão lá tranquilo? Então Deus está mandando falar algo para você agora. Esse é ano de conquista.
de José. Sabe o que quer dizer isso? Chegou a hora que ele se levantar. Acabou as férias. Acabou o tempo de ficar parado. Chegou o momento de você assumir aonde Deus te colocou. Assim diz o Senhor: tenho falado contigo sentado nessa cadeira. Tenho falado contigo que o lugar em que eu te coloquei é um lugar de batalha. É um lugar de ser escudo, de interceder, de batalhar. E assim diz o Senhor: estou te dando o último aviso. Levanta-te e assume o teu lugar pelo qual eu te escolhi e te coloquei. Assim diz o Senhor: aqueles que são intercessores. Deus me mostra muitos intercessores com a guarda baixada. É interessante que a palavra do Senhor diz o seguinte: que quando um demônio é expulso de uma casa, Jesus conta isso, o demônio vai embora, mas ele está sempre voltando para ver se a casa está desocupada. Se a casa não é que a casa está desocupada, é para ver se a casa não está sendo guardada. A palavra do Senhor diz que quando ele volta, ele vem, ele consegue olhar e ver a casa. Não é só que a casa está vazia, é que a casa não está sendo guardada. Sabe por que a casa não está sendo guardada? Porque a guarda está baixa. Não sei por que Deus mandou falar esse cara. E quando a guarda está baixa, ninguém interfere. É igual você chegar no lugar, tem várias câmeras, sinais de movimento. Se aquele sensor de movimento estiver desligado, o inimigo vem, olha, não tem nada acontecendo. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai entrar. Então o Senhor está falando para muitos intercessores. Eu sei que tem muitos intercessores que vão ouvir, nem que seja esse pedacinho desse vídeo. E Deus está falando para você: não te chamei para ficar com a guarda baixada, mas te chamei para levantar um clamor, porque está chegando o maior tempo de honra em que a igreja vai ter nesses dias. Só que tem uma coisa: não são todos que vão estar preparados para esse tempo, porque vão estar esquecidos e não vão entender que é um tempo de maior tempo de estarem preparados para o que está por vir, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você recebeu essa palavra? Espero que essa palavra tenha chegado no teu coração, mas eu quero orar por você, para que realmente essa palavra venha gerar frutos dentro de você, em nome do Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração, você que está aqui na igreja também. Espírito Santo de Deus, com maior temor e tremor, eu abro meus lábios para liberar a palavra pela qual o Senhor mandaste me pregar. Primeiro, essa palavra me encontra a minha vida. Eu preciso também me preparar, mudar meus comportamentos, minhas atitudes, meus hábitos, para que eu possa viver esse tempo de honra. Eu preciso preparar minha mente também, para que ela possa realmente estar renovada, para que aquilo que minha mente pensar seja realmente em sincronia com o Senhor, os teus propósitos, para que eu possa estar atento, para que eu possa verdadeiramente estar glorificando e honrando o Senhor nesse novo tempo, sabendo que esse novo tempo de honra é um tempo que é curto, mas é um tempo que é curto o suficiente para podermos nos preparar para um tempo de grande prosperidade. O tempo de grande prosperidade é quando se abate a grande escassez, porque não falta nada para aquele que se preparou. Por isso, meu Deus, manifesta a tua misericórdia para os teus servos e servas, que possam verdadeiramente ser visitados com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém, diga glória a Deus. Espero você aqui no domingo, às 9 da manhã, às 19 horas. Deus tem uma palavra que vai ministrar no teu coração, vai ser culto da família. Se quiser, traga a sua família. Graças a Deus, temos testemunhos aí que Deus tem bradado de maneira poderosa. Nós temos aí o Davi, que nós clamamos pela vida do Davi, foi para a UTI, graças a Deus o Davi já está no quarto, já está recuperado, já está bem, está passando por alguns procedimentos, mas graças a Deus, Deus se manifestou, muitas pessoas orando, nós clamamos e Deus operou de maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus. Traga a sua família, nós vamos estar clamando, intercedendo. Se você tem alguém doente, enfermo, traga. Nós vamos orar e eu tenho certeza que Deus vai tratar de maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?